Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar de Danilo no Flamengo. O lateral barra zagueiro de 33 anos rescindiu seu contrato com a Juventus e será apresentado na noite desta quinta-feira no Maracanã como o segundo reforço do rubro-negro nessa janela de transferências. Vale o investimento? Como o Danilo está jogando? Onde ele pode se encaixar nessa equipe do Felipe Luiz? É sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo. E antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque os vídeos aqui estão a todo vapor. Beleza? Vamos ao que interessa? Cara, o Danilo tem 33 anos, deixou o futebol brasileiro em 2012, ou seja, são 13 anos no futebol europeu, saiu daqui campeão da Libertadores com o Santos, chegou na Europa e foi campeão por onde passou, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus desde 2019, uma carreira muito satisfatória do Danilo, teve muita importância nos títulos em que conquistou e, claro, respeitado por onde passa, principalmente pelo seu profissionalismo, pela sua postura, é um jogador assim exemplar mesmo. Se falta aquele talento mágico que a gente já viu em alguns laterais da seleção brasileira, ele compensou com todo o seu profissionalismo, toda a sua dedicação dentro de campo. Danilo estava, como eu disse, na Juventus desde 2019, por lá muito respeitado, mas já tinha perdido o timing, né? A força. A verdade é que hoje o Danilo, apesar de ter sido feito parte da seleção brasileira, inclusive, nas duas últimas Copas do Mundo, né? 2018 e 2022, hoje o Danilo não tem mais a condição, e eu nem estou falando só física, tá? Técnica também, de atuar no mais alto nível do futebol mundial, do futebol europeu. Então, a gente tem que basilar aqui o nosso parâmetro de crítica. As críticas sobre o Danilo na seleção brasileira, que venha da minha parte, continuam. Na minha opinião, ele não tem mais condições de fazer parte do ciclo, ele não tem mais condições de jogar pela seleção brasileira, como vinha jogando na temporada passada, inclusive sendo até o capitão da equipe. Ponto. Também acho, já disse aqui no canal, que o Danilo não tem mais condições de ser titular da Juventus, de atuar na Juventus no mais alto nível. Ele que agora joga até como zagueiro, mas são erros constantes, um ritmo que não está mais adequado, alguns erros técnicos também. Então também acho que o Danilo não caberia mais na Juventus. Dito isso, um retorno ao Brasil é outra coisa, tá? Eu acho uma boa contratação do Flamengo. Vou trazer aqui até algumas informações de como foi essa negociação, mas não saiu muito caro para o Flamengo, a verdade é essa. Então são dois pontos positivos, né? Você consegue trazer um jogador experiente, um jogador muito bom, que é verdade, não tem mais nível para o mais alto escalão do futebol mundial, mas o futebol brasileiro não é o mais alto escalão do futebol mundial. A gente sabe disso. Alguns jogadores retornam em baixa da Europa e jogam muito bem aqui. Eu acho que vai ser o caso do Danilo. E aí vou falar da negociação agora, né? O Danilo tinha contrato com a Juventus até o meio de 2025, até a janela de verão do futebol europeu. Ele conseguiu se acertar com a Juventus e rescindiu o seu contrato. Então o Flamengo não pagou nada à Juventus. A gente não tem acesso aos valores ainda, mas pagou ali ao Danilo, né? Luvas, e aí vai ter o salário, enfim. Para dar uma média para vocês de salário, o Danilo ganhava na Juventus 5 milhões de euros por temporada, o que na conversão dá uns 13 milhões de reais e dividido pelos 12 meses, pouco mais de 1 milhão e 100 aí de salário o Danilo recebia. Acho que vai chegar mais ou menos nesse parâmetro aqui no Flamengo, tá? Deve receber ali na casa dos 900 mil, 1 milhão, acho que é por aí. Se fosse um atacante, um meio-campista, como a gente sabe, né? Talvez esse salário fosse mais alto. Como o Danilo, seja lateral ou chegando para jogar de zagueiro, deve receber aí na faixa, como eu disse, de 900 mil, 1 milhão de reais. Ele teve proposta da Napoli, tá? Ou seja, também era um desejo do Danilo retornar ao futebol brasileiro. Teve até algumas conversas com o Santos, mas acredito que ele escolheu o Flamengo muito também pela possibilidade de disputar títulos. Como eu disse, o Danilo tem 33 anos. Por exemplo, a idade do Oscar, a idade que o Neymar vai completar na próxima semana. Então, assim, é um jogador que ainda tem muito a dar, principalmente aqui no futebol brasileiro. Teve proposta do Napoli, não aceitou, tanto porque queria voltar, tanto também porque já tem uma identificação muito forte com a Juventus e não queria perder isso.
e vai retornar ao futebol brasileiro. Como chega Danilo para a estreia, tá? Ele vai ser apresentado hoje, quinta-feira, no jogo, antes do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã, e provavelmente já deve estar disponível para o jogo de domingo, entre Flamengo e Botafogo, pela Supercopa do Brasil. Nessa temporada, como eu disse, disputou 16 partidas, 12 pelo Campeonato Italiano, 4 pela Champions, em um nível para Juventus, para futebol europeu, para Champions League, um pouco abaixo, mas, assim, é isso. Aqui, na minha opinião, ele chega como uma muito boa contratação. E agora eu vou trazer aqui como eu acho que o Danilo deve jogar. Ele já disse publicamente que agora se entende como um zagueiro, né? Até porque percorre menos espaço de campo, é mais fácil recompor defensivamente do que buscar o ataque toda hora como lateral. Perdeu um pouco também da construção que tinha, né? Da mobilidade na condução de bola. Então, foi uma decisão do Danilo, mas eu, analisando, também acho que foi uma boa decisão, porque realmente hoje, até pelo porte físico, ele ficou mais forte, acho que se encaixa melhor como zagueiro. Tem uma boa estatura, então acho que o Danilo, a melhor posição que ele pode jogar hoje é de zagueiro. Falando nisso, como está o plantel de zagueiros do Flamengo e como o Felipe Luiz deve encaixar o Danilo nesse esquema. Cara, é o seguinte, acabou de sair o Fabrício Bruno, né? Foi pro Cruzeiro, então ele entra numa vaga ali de zagueiro que já estava esperada de terceiro zagueiro. Porque a gente tem Léo Pereira e Léo Ortiz, terminaram a temporada como os zagueiros titulares, muito bons, conseguiam fazer o que o Felipe Luiz queria, saída de bola, condução, construção de jogo, 2 zagueiros excelentes para o nível do futebol brasileiro. Além disso, a gente ainda tem o Pablo, que foi emprestado para o Botafogo, retornou agora, fez algumas partidas do Campeonato Carioca, muito abaixo da média, deve ficar escanteado mesmo o Pablo, ou deve ser emprestado novamente para outra equipe. E tem o Cleiton, zagueiro da base de 23 anos, que assim, não deve ser parâmetro de disputa para o Danilo, né? Muito jovem ainda, se não for emprestado, deve ficar ali pegando alguns minutos durante a temporada. O que eu acho que pode acontecer? A primeiro momento, a gente imagina que o Danilo deva ser reserva, né? A verdade é essa. Chega para o lugar do Fabrício Bruno, que já era reserva, tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira. Mas quando se chega uma grande contratação como essa, a gente sabe que nem tudo é assim, né? Às vezes o cara precisa jogar pelo respaldo da diretoria, pelo tamanho do cara, ele é amigo pessoal do Davi Luiz, né? Então, assim, eu acho que para ter encaixe com o Danilo, pode ser que a gente veja novamente o Léo Ortiz como volante, tá? Por quê? O Eric Pulgar queria até sair, não queria renovação, tem o Alan, que também não vive grande fase. Então, assim, o Léo Ortiz já fez esse papel de volante e acho que ele pode ser usado novamente como primeiro volante. Ele tem um bom chute de fora da área, bom cabeceio, uma condução melhor do que a do Léo Pereira. Então, acho que ele pode fazer esse papel e aí o Danilo se encaixar como zagueiro, fazendo uma trinca ali, em algum momento defensivo, se organizando até em uma linha de 5 para defender melhor. Não é muito a do Felipe Luiz, né? Essa defesa mais postada, mais forte. Mas para encaixar e tentar fazer com que o seu esquema funcione, enquadrando o Danilo, eu acho que é a solução mais viável, que você avance o Léo Ortiz como um líbero, como um volante, como um primeiro volante, e deixe o Danilo com o Léo Pereira na zaga. Dito isso, talvez ficaria complicado pela rodagem, né? Esses 3 teriam como substitutos Pablo e Cleiton. Aí ficaria mais difícil se alguém machucasse. Ou isso, ou o Léo Pereira deve acabar indo para o banco de reservas e o Danilo ficar de titular, porque eu acho difícil o Danilo ser enquadrado na lateral direita. Enfim, tenho poucas dúvidas que o Danilo não fica no banco de reservas, tá? Essa é a minha visão. Vamos ver o que acontece. Em resumo, uma muito boa contratação do Flamengo, não sem muitos gastos, apenas a segunda nessa janela de transferências, mas é um time que já está bem estruturado. É isso, quero saber a sua opinião, o que você acha que o Danilo vai ser no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. É isso, meu povo. Fui, tchau!